acordo com o relatório divulgado pelo IBGE, ficou em 0,9%. Contra igual período do ano passado, o crescimento foi de 4,5%. E os festejos do mês de junho, principalmente o São João, contribuíram também positivamente para esses dados no setor de serviços. A gente vai falar um pouco sobre isso com o nosso querido Clóvis Cedrais. A gente falava de Fluminense, a gente já fez um debate aqui de esporte, porque, como eu disse, toca na nossa ferida. E agora a gente vai falar com ele, né, sobre um assunto que realmente já estava programado. Ele é o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais da Bahia, e a gente vai falar um pouco sobre esse crescimento. Eu vou pegar um gancho que a gente começou falando lá no esporte e trazendo aqui para o mercado. A gente vive um momento, eu não sei se a gente pode chamar pós-Covid, porque agora, após festas juninas, a tendência é de ter um aumento em número de casos, mas a gente já viveu esse aumento antes das festas juninas sem internamento. Por conta das vacinas, a tendência, a gente espera, é que agora seja de fato uma gripe, né? A Covid, ela deixa a pessoa em casa por uma semana, mas não coloque ela no hospital e principalmente não mate, muito por força até da vacina e do avanço no tratamento também da doença. O quanto que isso tem exercido uma influência para o comércio, sobretudo para o varejo das cidades, e o quanto que isso é responsável, na sua opinião, Clóvis, para esse crescimento que a gente teve aqui, 4,5% em relação ao ano passado. É um dado que chama muita atenção e indica pelo menos uma retomada, né, nos comércios, enfim, nos comércios da atividade empresarial. Atividade empresarial de modo geral. Bom dia. Bom dia. Seguramente e especialmente para o Nordeste, os festejos juninos, ele é uma alavanca, não é? Afinal de contas, é o segundo melhor momento de vendas durante o ano. Isso no Nordeste. Esse mesmo resultado não se aplica nas demais regiões do país. Na região Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, não se aplica esse crescimento. Porque é uma vocação nossa da região lá de fazer os festejos juninos e atrair público. Só que essa é uma festa que todo empresário gosta que ela exista, porque é diferente de outros feriados, que é um sacrifício para nós manter o feriado. O feriado São João, nós fazemos questão de ter o feriado São João, porque ele transforma a festa em resultado, que as pessoas que saem vai para consumir alimentos, roupa, não é? Viagens com hotelaria, com supermercados, que termina aquecendo muito as vendas nesse período. Os trajes, por exemplo, são diferenciados, né? Muito voltado para uma roupa xadrez, uma calça jeans, né? Uma bermuda nova. Então, essas vendas, na verdade, elas acontecem em função do período. E esse ano foi, na verdade, uma surpresa, no que pese você não poder bem comparar o crescimento das vendas desse ano com o do ano passado, porque o ano passado não existia, não é? Nós estávamos ainda vivendo um período crítico da pandemia, com fechamento de empresas, não é? Então não dá para comparar, mas que na verdade foi uma surpresa. A retomada já no primeiro momento foi. E foi muito bom para nós aqui no estado da Bahia. Essa avaliação a gente pode fazer. Nós, inclusive, das associações comerciais, fizemos um investimento em massa de incentivo às vendas, não é? Que não era um hábito nosso, que às vezes a gente faz mais as campanhas voltadas para o final do ano, mas esse ano nós entendemos que para a retomada nós teríamos que fazer algumas coisas para esse período e outras datas especiais, como é o caso do Dia dos Pais, está projetado isso, para o Dia da Criança, que vão fazer também campanha em massa, com outdoor e anúncio em emissora de rádio pelo estado inteiro, para que a gente possa, na verdade, melhorar e a retomada efetivamente acontecer. Isso aconteceu aqui. Não foi apenas fruto do trabalho planejado por nós e pelo incentivo que fizemos. Era uma tendência, não é? Que terminou por acontecer. O volume de pessoas que saíram dos grandes centros para ir para os locais onde se concentravam os festejos foi altíssimo, não é? E felizmente os números de acidentes nas estradas foram infinitamente inferiores aos de anos anteriores. Pois é, eu faço sempre a comparação com o primeiro trimestre de 2020, quando a gente fala no pensamento de crescimento, porque
E até com um lamento muito grande. Em 2020 a gente entrou na pandemia em março, mas o primeiro trimestre do ano foi muito positivo. Muito positivo. Pelo menos se tratando de um mercado aqui doméstico, aqui em Feira de Santana. A gente viu esse relato de outras regiões também. 2020 começou com uma epopeia, um ano. Esse vai ser o ano, porque a gente via de fato um crescimento. De repente veio a Covid, ninguém está preparado para uma pandemia, a verdade é essa. 100 anos após ter acontecido um ano, ninguém vai esperar que vai acontecer, e aconteceu o que aconteceu. Eu quero pegar esse gancho para lhe perguntar do ano de 2022. A gente está ainda agora concluindo o primeiro semestre do ano, mas com esse balanço positivo e entrando no segundo semestre, onde geralmente o desempenho comercial é melhor, né, por conta das datas, principalmente o finalzinho do ano, quando a gente vai ter o Natal aí, recebimento de 13º salário das pessoas, isso sempre movimenta o comércio. A gente pode dizer que há uma esperança de 2022 chegar perto do que se projetava para 2020? Eu tenho essa convicção, né? Até porque os números apontam para um crescimento na geração de emprego, né? Do crescimento da economia, do PIB, né? Brasileiro. Apesar de toda a crise que a gente vive, a crise política, né? Mais especificamente, tem isso, que desestabiliza tudo, porque eu não conheço ao longo dos meus 70 anos, né? Nenhuma crise semelhante a essa que nós estamos vivendo hoje, né? Porque há um embate terrível, danoso aos interesses da economia nacional, né? Eu entendo que o presidente faz por onde acontecer isso, porque ele se comporta de uma forma que não é a correta para o presidente da República, não tem estatura para tal, né? E por outro lado, você tem o que a gente já conhece, né? De tudo que aconteceu no passado, e aí fica um fla-flu negativo, né? Um fla-flu negativo de disputa para ver quem é o pior. E aí a gente termina, e uns querendo atrapalhar os outros, o que é pior de tudo. Crise dos governadores, tentando desestabilizar o presidente, que é uma falta de responsabilidade, né? Mas eu entendo que, apesar de tudo isso, quem produz vai fazer a parte deles e está fazendo, não é? Apesar da crise política. Nós, empresários, estamos cumprindo com a nossa missão de gerar empregos, e olha que o governo até tem dado condições, reduzindo algumas taxas, alguns valores aí, para que a gente possa, na verdade, investir mais e atrair investidores de fora, porque o volume de recursos que tem de recursos estrangeiros entrado no Brasil, é surpreendente. Bom, o nosso estado é muito grande e são regiões que se diferenciam muito uma da outra, né? Você chega ali pro lado de Barreira, já é outro mundo diferente do que a gente vive aqui. Aqui a coisa é mais comércio, lá o agro impera. A gente pode dizer que desse período de crescimento que a gente já está falando, a gente teve destaques na região. Quais são as regiões que mais se destacaram e impulsionaram para cima esse crescimento da Bahia? Fernando, na verdade o agro se desenvolveu no Brasil inteiro. A Bahia, ao longo desses últimos 20 anos, né, foi surpreendente porque se desenvolveu muito aquela região, né, do Cerrado Baiano, que se estende ali para o estado do Piauí, Maranhão, né, que na verdade tem sido muito bom para a economia baiana e para a economia nacional, porque está gerando divisas para a nação. Existem cidades específicas que cresceram muito também. Você vai pegar na região, no extremo sul, cidades como Eunápolis, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, que é outra cidade muito bem. A de Feira de Santana, se você fizer o levantamento do IBGE, você vai ver que nós temos aí algo em torno de 10 anos consecutivos de crescimento acima da média baiana e nacional. Né? Então, o caso de Feira, que inclusive eu acho que poderia ter tido uma investida maior dos governos, tanto do município como do estado, ao longo dos anos, para a atração de investimentos para a feira. Tem acontecido esse crescimento por uma vocação natural da cidade de Feira de Santana, pela sua localização estratégica, né, que favorece muito para as empresas de logística, e o que tem acontecido muito. Os grandes distribuidores do Brasil, de todos os setores de atividade,
estão plantados em Feira de Santana. Então, existe hoje aí um polo de logística, né? Aqui em Feira de Santana, que você tem área aí com galpão com algo em torno de 60 empresas, dessas empresas de e-commerce que fazem as vendas por internet. Então é um número expressivo e todas elas desejam estar em Feira de Santana pela facilidade de distribuição e de escoamento dessas vendas a partir daqui. É lógico que isso não pode ser instalado em todos os municípios, você tem um ponto de atendimento, um ponto de distribuição, mas Feira de Santana favorece para isso, o que terminou contribuindo para o crescimento da economia. Então, existem algumas cidades no estado que cresceram muito, como é o caso de Alagoinhas, que ao longo dos anos vem crescendo em função do polo de bebidas, não é? Que deu um boom na cidade. A cidade de Itaberaba é outra cidade que se registra um crescimento acima da média e que às vezes estão distantes dos holofotes dos grandes negócios, mas são cidades que estão em franco desenvolvimento. Você falou da importância logística de Feira de Santana. A gente até hoje no começo do programa fazia um paralelo, uma comparação e um lamento muito grande pelo fato do aeroporto de Feira de Santana não funcionar como deveria. A Ana Paula trazia a informação cedo aqui da cidade de Garanhuns, Pernambuco, que está ganhando voos regulares, né, ampliação de aeroporto e tudo mais. E aí eu fui dar aquele Google, Garanhuns, 170 mil habitantes, com todo o respeito a Garanhuns, cidade importante para Pernambuco. O Miro até lembrava, o ex-presidente Lula nasceu lá, tem aquela coisa. Sim, ok. Mas Feira de Santana a gente está falando de uma cidade de 700 mil habitantes, ou até mais do que isso. Não, quando você faz uma comparação como essa, você tem que levar em consideração, não é a população de Feira de Santana, é o entorno dela. Sim. Imagine você o seguinte: para quem vai viajar para São Paulo ou Brasília, ou os grandes centros, Rio de Janeiro, aqui da Bahia, você vai sair de Ceabra, você vai ter que passar por Feira de Santana, você roda 350 quilômetros, passa por Feira de Santana, vai para Salvador. Pega uma estrada congestionada, com um custo muito mais alto de operação do aeroporto lá, dificuldade para estacionamento dos veículos, não é? E deslocamento de maneira geral. E o custo da companhia aérea lá é muito maior do que o nosso aqui. Aí você vai sair de Senhor do Bonfim, da região de Jacobina, de Capim Grosso, da região do Cisal, por inteiro, qualquer viagem que tem que fazer, ele vai passar por Feira de Santana. Então, o aeroporto de Feira de Santana não pode nem ser comparado com uma cidade de 500, 600 mil habitantes de outros estados, porque nós temos essa vantagem, que para chegar no aeroporto tem que passar por Feira de Santana. Você vai sair de Itabuna, não é? Para ir para Salvador, você vai ter que passar por Feira de Santana. Eu estou falando de Itabuna, mas eu estou falando ao longo da 101, todas elas vão ter que passar por Feira de Santana e a gente não consegue viabilizar o aeroporto. Eu acho que, na verdade, o que falta é entendimento político e boa vontade do governo. Falta boa vontade do governo. O meu sentimento, posso estar cometendo um equívoco, é de que não interessa reduzir o fluxo do aeroporto da capital. Perfeito. Porque não é justo todos os voos que saíram de Feira de Santana para Salvador, para Vitória da Conquista, para Recife, para Guarulhos, para Belo Horizonte, que foram voos que fizeram experiências aqui, todos saíram lotados e chegaram lotados. Ou seja, a demanda existe. Bom, aí você vai ver o seguinte, mas era com tarifa promocional, de fato, era com tarifas mais baixas. Os voos saindo de Feira de Santana geravam prejuízo para a companhia da ordem aí de R$7 mil por voo. Mas como? Todos lotados, nós não tínhamos volume de carga o suficiente, para você completar a receita que é necessário para você ter um voo regular aqui. No entendimento que tivemos, numa reunião que promovi, até promovida por mim, com o prefeito e com o Zé Neto, eu nunca vi tanta boa vontade junta dos dois, apesar do antagonismo político entre eles. Mas a maturidade demonstrada por eles para encontrar a solução foi em alto nível. Eu não sei a partir daí o desdobramento que houve com o governo do estado e a boa vontade que pudesse estar sendo demonstrada por ele para que pudesse equacionar essa situação aí. Mas, na verdade, nós estamos perdendo muito por falta de vontade política.
Pois é, pra gente encerrar nosso papo, Clóvis, até porque já chegou outro Cedrais aí também, daqui a pouco, pra falar de política. Falando desse crescimento que a gente tá vivendo, a gente vivenciou 2021, um fechamento de empresas muito grande. Fechamento, talvez não dado baixa, mas fechou as portas mesmo, parou de funcionar, a gente sabe que para dar baixa já é outro processo. Mas a gente já está acontecendo em 2022 e a gente já pode pensar, projetar o crescimento em relação à abertura de novos negócios, novas empresas, a abertura de novos estabelecimentos e aí, por consequência, geração de emprego também? Sim, isso já vem acontecendo. O crescimento da geração de emprego já vem crescendo. Esse ano tem registrado números recordes, não é? Então nós acreditamos muito nisso, e inclusive com a atração de capital de fora para o Brasil, que termina trazendo também para a Feira de Santana essa expectativa, até porque, como disse antes, Feira de Santana ela é uma cidade que por si só ela atrai muito, mesmo sem gerência dos governos, para poder fazer esse trabalho de atração, que deveria ser um papel tanto do governo do município como do governo do estado. Pois é, Clóvis Cedrais, presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais da Bahia. Eu quero agradecer a sua presença aqui, desejar dias melhores para todos nós, que esse indicativo de crescimento seja algo que se confirme até o final do ano, que a gente vai entrar no segundo semestre, que geralmente já é mais fértil para o crescimento empresarial, a gente espera isso. Se tratando de Feira de Santana, então, da nossa região aqui, é uma região que eu digo sempre que Feira de Santana é uma cidade essencialmente comercial, uma cidade que respira comércio. Então, se o comércio estiver forte aqui, a cidade voa. Se estiver fraco também, é um desastre total. E que a gente tenha, de fato, esse crescimento ascendente. Não é possível que a Covid nos impeça mais agora. Eu acredito que não. E a gente, de fato, espera isso. Forte abraço. Eu acho também que houve erros. Sim. Durante o período do fechamento, houve equívocos, exageros, na verdade, no fechamento de empresas, né? Sem as devidas compensações, inclusive de feriados futuros. Então, houve, na verdade, um equívoco e que levaram, isso foram equívocos de governo e disputa política, para chegar onde nós chegamos. Era necessário ter cautela, né? Você vai ver agora o resultado do São João, vai terminar aparecendo um número maior de Covid em função da aglomeração. Mas na medida que se fechava a atividade empresarial de forma equivocada, você terminava fazendo alguns festejos de natureza política. Mas tudo bem, vida que segue, e seguramente nós teremos um crescimento das vendas este ano em relação aos anos anteriores. Amém. Um abraço, Clóvis Cedrais, bom tê-lo aqui, viu, amigo? Sempre. Bom dia. E além de tudo, nos agraciou com um debate importante sobre o Fluminense de Feira também.